Fala turma, aqui professor Samuel Marques, de Direito Constitucional da Implacável Concursos, para fazermos o nosso raio-x sobre o conteúdo de Direito Constitucional indicado no edital da Guarda Municipal de Itapema. Você que é aluno implacável sabe que nós estamos com a melhor equipe e a melhor preparação para este concurso. Temos o nosso curso online, que você pode ter as informações aí embaixo na descrição desse vídeo, assim como nós também teremos turmas presenciais para o concurso da Guarda Municipal de Itapema. Então você que está se preparando para esse concurso, cola na Implacável que com certeza vai ser sucesso, tá bom? Então a gente vai falar aqui sobre o conteúdo de Direito Constitucional desse concurso tão esperado que é o da Guarda Municipal de Itapema. Eu sou o professor Samuel Marques, como já tinha adiantado para você, e aqui está meu Instagram, @profsamuelmarques. Caso você tenha alguma dúvida sobre a nossa matéria, caso você queira se inteirar sobre algum projeto gratuito que teremos aqui no decorrer desse edital para a Guarda Municipal de Itapema, siga lá no Instagram, acompanhe as informações, manda mensagem lá no direct que será o maior prazer lhe ajudar nessa trajetória, tá bom? E a gente vai tratar agora dos conteúdos indicados lá no conteúdo programático de Direito Constitucional, em que nós encontramos os princípios fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, a organização do Estado, segurança pública, poder legislativo, poder executivo, os direitos e deveres individuais e coletivos e a administração pública. Esse é o conteúdo indicado lá em Noções de Direito para Direito Constitucional. Pessoal, aqui eu queria fazer um destaque inicial com vocês. Se vocês perceberem lá nesse edital, trouxe dois tópicos e um deles acaba sendo redundante a ser tratado. Esse tópico aqui que eu indiquei para vocês já em negrito como o tópico dos direitos e deveres individuais e coletivos. Por quê? Porque os direitos e deveres individuais e coletivos são aqueles presentes no artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 5º da Constituição Federal. E lá em cima já tinha falado sobre os direitos e garantias fundamentais. E vocês sabem que direitos e garantias fundamentais é tudo que vai do artigo 5º ao artigo 17 da Constituição. Aqui nós estamos diante do título 2 da nossa Constituição Federal. E o que é que a gente vai visualizar então a partir disso? Olha, parece-nos que o examinador aí, a banca, quando elaborou o edital, ela já destacou aquilo que ela considera talvez mais relevante a ser cobrado na prova. E, de fato, o assunto direitos e deveres individuais e coletivos é um assunto sempre cobrado em provas de concurso público, pois trata aí do artigo 5º, que é aquele artigo mais extenso do texto da nossa Constituição, aquele que tem 79 incisos e 4 parágrafos. Portanto, pessoal, toda a atenção do mundo a esse dispositivo, tá bom? Bom, a gente vai já tratar esses conteúdos de forma verticalizada. Mas esse é o raciocínio inicial que nós temos, esse é o nosso pano de fundo, esse é o nosso conteúdo programático indicado, e aqui mais uma vez eu faço a ressalva aí sobre esses direitos e deveres individuais e coletivos. E aí uma pergunta que tem muito rolado por aí é quantas questões nós teremos de direito constitucional? Pessoal, é o seguinte, tá? No edital não se falou nada em um quantitativo específico de questões de direito constitucional, mas diz no edital que o tópico referente a noções de direito terá 20 questões. E essas 20 questões para noções de direito são divididas em 4 matérias: direito administrativo, direito penal, direito processual penal e direito constitucional. Então, olha, até coloquei para vocês aqui a informação. O tópico noções de direito é dividido em 20 questões para 4 matérias: direito administrativo, direito penal, direito processual penal e direito constitucional. E aí me perguntaram, professor, quantas questões de direito constitucional? Bom, pessoal, o que eu vou falar aqui é somente achismo, tá? É possível, tá? Nada impede que a banca examinadora cobre 20 questões só de uma matéria. Mas o normal é que ela faça uma divisão equilibrada disso. Já que ela colocou um bom conteúdo de direito administrativo, um bom conteúdo de direito penal, um bom conteúdo de direito de processo penal e um bom conteúdo de direito constitucional, eu acredito que ela vá definir aí 5 questões para cada um desses assuntos, tá, pessoal? Então, olha, a quantidade que eu sugiro aí que deve ser mais ou menos indicada, o palpite que eu dou, pessoal, é de 5 questões para direito constitucional, tá bom? 5 questões. Beleza, mas é só um palpite. Até porque, como eu disse para vocês, a quantidade de questões é indicada para o tópico Noções de Direito. E aí a banca pode fazer o que quiser dentre esses conteúdos ali indicados, tá? Ah, professor, é possível que uma matéria ela não seja cobrada? É, pessoal. Se você observar, olha quantos tópicos foram indicados para constitucional.
fala em princípios fundamentais 1, direitos e garantias fundamentais 2, organização do Estado 3, segurança pública 4, poder legislativo 5, poder executivo 6, direitos e deveres individuais e coletivos 7, administração pública 8. São 8 tópicos. Vocês acham que as 5 questões vão abranger todos esses 8 tópicos? Não. É muito comum que conteúdos sejam cobrados e eles sejam cobrados no edital e eles não sejam exigidos na hora da prova. Enfim, o que você percebe é que a banca ela tem ali a liberdade de agir dentro dessa margem que já foi indicada dentro do edital. Mas, como eu falei para vocês, o normal é que se faça uma divisão equilibrada. Então, 5 questões seria aí o mais compreensível para o direito constitucional. E analisando outras provas da banca FUB, ela fez algumas provas recentemente, né, aí no estado de Santa Catarina, como fez lá uma prova no município de Timbó. Bom, lá, pessoal, eles fizeram essa divisão equilibrada, portanto, é algo que se espera também para o conteúdo de direito constitucional da Guarda Municipal de Itapema, tá bom? 5 questões, essa divisão equilibrada. E eu trouxe para vocês aqui também o nosso edital de forma verticalizada, para que a gente possa visualizar aquilo que efetivamente vai ser cobrado e quais são os pontos que vocês devem indicar, devem estudar. O que eu vou fazer agora para vocês, tá, pessoal, é uma espécie de mentoria. Eu vou lhe direcionar o que deve ser estudado sobre o direito constitucional. Então, de forma verticalizada, aqui trago para vocês os seguintes tópicos. Nós temos lá dos princípios fundamentais, dispositivos que vão do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal. Bom, como é que comumente é cobrado sobre os princípios fundamentais? Aqui, pessoal, eu destaco 2 pontos, tá? O normal é que seja cobrado em prova a literalidade sobre os princípios fundamentais. É daí que se torna importante o estudo sobre cada um dos artigos dos princípios fundamentais, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, e entender que cada um deles trata de um assunto, de uma matéria de princípio distinta. O artigo 1º fala sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil, o artigo 2º sobre a separação dos poderes, o artigo 3º sobre os objetivos da República Federativa do Brasil e o artigo 4º sobre os princípios das relações internacionais. Então é importante fazer essa análise literal sobre todos eles. Você que já é nosso aluno Implacável Concurso já deve ter estudado comigo e ver como é que eu estabeleço essas disposições. Eu primeiramente divido nessas naturezas dos artigos ali indicados nos princípios fundamentais, para que a gente faça um estudo sobre cada um deles, entendendo qual é a lógica de cada um deles. E outro ponto que pode ser exigido de vocês aqui, pessoal, dentro dos princípios fundamentais, são aqueles elementos de Estado. É muito comum em prova, e aqui eu falo para vocês, por ter analisado as questões da banca FUB, em que ela pergunta sobre alguns elementos de Estado dentro da matéria de princípios fundamentais. Como assim, professor? Que elementos de Estado? Bom, pessoal, aquelas noções de forma de governo, forma de Estado, regime de governo. Você deve saber que dentro do artigo 1º da Constituição Federal, quando lá fala a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem por fundamentos. Nessas informações ali do caput do artigo 1º da Constituição Federal, nós temos implicitamente as ideias de forma de governo, de forma de Estado e de regime de governo. Para quem não sabe, forma de governo é a república, forma de Estado é a federação e o regime de governo é o democrático, é a democracia, tá bom? Então eu estou destacando esses pontos aqui como aqueles que podem ser cobrados de vocês em prova. Além disso, pessoal, nós temos um outro tópico, que é o tópico dos direitos e garantias fundamentais. Como eu disse para vocês, direitos e garantias fundamentais não se resume somente ao artigo 5º. Ele vai do artigo 5º ao artigo 17 da Constituição. Só que aí eu tenho que dar destaque, já que o edital já destacou, aos direitos e deveres individuais e coletivos. E é por isso que eu digo para vocês a importância sobre eles. É um dos pontos mais cobrados em prova hoje, tá, pessoal? Analisando guardas municipais no Brasil inteiro. É o artigo 5º da Constituição, pois que ele é completo. Ele fala de aspectos penais, ele fala de aspectos processuais, ele trata de garantias básicas, ele trata de direitos elementares para a convivência social. Enfim, esses são os direitos e deveres individuais e coletivos. Esses são os direitos e deveres individuais e coletivos. E esse tópico referente aos direitos e garantias fundamentais, como eu disse para vocês, vai do artigo 5º ao artigo 17. Ali, pessoal, você vai estudar o artigo 5º, vai estudar sobre os direitos sociais, sobre os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e os partidos políticos. Professor, o que é mais cobrado pela banca FUB?
Bom, pessoal, eu fiz uma análise de questões sobre a banca FURB. Eu não sei se eram todas as questões, mas aquelas que estão disponíveis em sites próprios de questões, eu encontrei 58 apenas, tá? Eu acredito que tenham mais outras questões, eu não encontrei todas. Mas fazendo análise sobre essas 58 questões da banca FURB, a gente consegue destacar ali alguns pontos que são mais cobrados. Quais foram os pontos mais cobrados sobre esse tópico referente aos direitos e garantias fundamentais? Bom, os pontos mais cobrados foram, sem dúvida, o artigo 5º da Constituição e o artigo 6º ao 11, quando trata dos direitos sociais. Quanto ao estudo dos direitos sociais, é um estudo bem literal, tá? Normalmente se exige a literalidade do texto da Constituição. Então, faça uma análise da literalidade, pois ela é fundamental. Quanto a questões de direito de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos, foram pouquíssimas. Aqui eu sugiro que vocês estudem cada um desses pontos o quê? Em direitos de nacionalidade, as formas de aquisição da nacionalidade. Vou colocar aqui para vocês, ó. Aquisição da nacionalidade, tanto do brasileiro nato como do brasileiro naturalizado. Isso normalmente é exigido em prova, tá, pessoal? A aquisição da nacionalidade. Esse é um tópico interessante que você deve estudar aí de modo a dar ênfase aos direitos de nacionalidade. Já nos direitos políticos, aquilo que mais costuma ser cobrado são as inelegibilidades. Inelegibilidades. Disposições que você encontra do artigo 14, vou colocar aqui para vocês, artigo 14, parágrafo 5º, ao parágrafo 9º da nossa Constituição Federal. Eu estou fazendo aqui as minhas apostas, tá? A aquisição de nacionalidade você encontra no artigo 12, inciso 1 e inciso 2. São pontos interessantes a serem estudados. Partidos políticos normalmente caem de forma literal. Então, esses daqui são os pontos que eu destaco sobre esse tópico referente aos direitos e garantias fundamentais. E mais uma vez eu alerto, tá? Direitos e garantias fundamentais não é somente o artigo 5º. Ali dentro desse tópico tem todos esses pontos aqui destacados. Então, a banca pode cobrar dentro deles, tá bom? Beleza. E aí, pessoal, nós também temos o tópico referente à organização do Estado. Bom, o que é mais interessante sobre a organização do Estado para concursos públicos em âmbito municipal? Estudar sobre os municípios, pessoal. Com certeza, estudar sobre os municípios, isso é muito importante, está lá no artigo 29 da Constituição Federal. Então, vale a pena você destacar aqueles pontos indicados para os municípios, lei orgânica, composição das câmaras municipais, segundo turno de eleições, tudo isso está lá no artigo 29 da nossa Constituição Federal, do inciso 1 ao inciso 4, tá bom? São pontos interessantíssimos. Então, estude sobre os municípios em organização do Estado com maior ênfase. Eu não estou falando só o que é para estudar não, tá, pessoal? Isso é para dar maior ênfase, pois é aquilo que pode ser exigido de vocês pela banca FURB. Em administração pública, que é o nosso próximo tópico, que vai do artigo 37 ao artigo 42 da Constituição Federal, analisando as questões da banca FURB, percebemos que esse tópico é o tópico que tem o maior número de questões sobre. Sabia disso? Se você observar, cerca de 8% das questões da banca FURB de direito constitucional envolve a administração pública e o restante é dividido ali de forma bem equilibrada para os demais. Mas a administração pública, pessoal, é o que mais é cobrado em prova sobre a matéria organização do Estado, sobre a matéria de direito constitucional pela banca FURB. Portanto, é um ponto muito importante mesmo. E aqui vale a gente lembrar sobre os princípios da administração pública. Princípios da administração pública, um ponto bem exigido em prova, da administração pública. Outro ponto exigido em prova sobre a administração pública, a diferença, pessoal, entre função de confiança, colocar assim, e cargo comissionado, e cargo em comissão, é um ponto que eu visualizei que é bem cobrado pela banca FURB. E o outro ponto interessante, pessoal, que também muito cobrado é pela banca FURB, sobre a administração pública, é a ideia simplesmente de acumulação de cargos públicos. Acumulação de cargos públicos. Então, olha, são pontos bem destacados lá pela Constituição Federal e também bem destacados pela banca FURB. Esses são os pontos mais cobrados por todas as bancas de concurso público, para falar a verdade. Mas eu destaco aqui para vocês, pois merecem uma atenção especial, tá bom? E aí passamos para o Poder Legislativo,
que é um outro tópico lá indicado. E o que é que eu considero mais importante sobre o Poder Legislativo? Eu considero a organização do Congresso Nacional. A organização do Congresso Nacional. Além da organização do Congresso Nacional, eu faço um destaque específico sobre o Poder Legislativo para falarmos, pessoal, sobre as chamadas inviolabilidades ou imunidades parlamentares. Imunidades parlamentares. Onde é que eu vou encontrar as imunidades parlamentares de forma específica, tá? Porque esse termo não está indicado na Constituição Federal. Você vai encontrá-las lá no artigo 53 da nossa Constituição Federal. Você vai encontrar garantias aplicáveis aos parlamentares, que inclusive, quando a gente fala das imunidades parlamentares materiais, que correspondem à inviolabilidade civil e penal por opiniões, palavras e votos, esta também é aplicável aos vereadores, tá bom? Então aqui eu quero fazer um seguinte destaque. E esse destaque vai ser para nós falarmos sobre a organização do Estado, sobre os municípios e sobre as imunidades parlamentares. Você vai destacar o artigo 29, inciso 8 da Constituição Federal, que estende, vou colocar aqui para vocês, ó, estende a imunidade material, aos vereadores. Por que isso é importante para nós, pessoal? Você vai fazer um concurso público da área municipal. Então, normalmente, costuma se cobrar mais sobre os municípios. E quando eu faço uma análise sobre o Poder Legislativo em comparação com a ideia de a organização do Estado, eu encontro esse ponto em comum. O artigo 29, inciso 8, ele estende ao vereador a imunidade material que é conferida aos parlamentares, lá no caput do artigo 53. E para quem não sabe o que é imunidade material, já falei, mas eu repito, trata-se da inviolabilidade civil e penal por opiniões, palavras e votos. É essa a condição, tá bom? E nós temos também o Poder Executivo. Poder Executivo, matéria que vai do artigo 76 ao artigo 91 da Constituição Federal. Quais são os pontos mais cobrados sobre o Poder Executivo? Aqui, pessoal, sem sombra de dúvida, a gente fala das competências privativas do Presidente da República. Competências privativas do Presidente da República. Professor, onde é que eu encontro as competências privativas do Presidente da República? Você vai encontrá-las lá no artigo 84 da Constituição Federal. Artigo 84 da Constituição Federal. Beleza? E por último, nós falamos de segurança pública. A segurança pública ela é importante demais, pessoal. Aqui eu aposto uma questão, com certeza, sobre segurança pública. E o que é que mais é cobrado sobre segurança pública? Olha, normalmente em concursos públicos para a área municipal, o que mais se cobra é sobre a tal da guarda municipal, tá? Simplesmente isso. Então, eu tenho que destacar para vocês o parágrafo 8º do artigo 144, pois é o ponto mais cobrado, aquele que fala sobre as guardas municipais. Guardas municipais. É isso que você vai encontrar no artigo 144, parágrafo 8º. E você vai perceber, pessoal, que as guardas municipais elas têm uma competência constitucional diferente daquela competência que vocês estudam com o professor Elias na matéria legislação da Guarda Municipal. Existe uma legislação específica federal, chamada de Estatuto Geral das Guardas Municipais, que traz a ela, por exemplo, a competência de exercício da polícia ostensiva. Mas na Constituição Federal não se fala sobre isso. Por que eu estou falando isso para vocês agora? É porque normalmente exige-se esse raciocínio literal sobre a Constituição e geralmente eles tentam lhe confundir esse raciocínio da Constituição com o raciocínio da legislação. Na hora da sua prova de direito constitucional, foco apenas na Constituição. É assim que você deve fazer, tá bom? Então, olha, aqui estão as minhas apostas sobre esses tópicos aqui. Se você quiser tirar um print desta tela, tira aí, tá? Ó, tá aqui da primeira parte, tira aí o print agora. Você pode dar pausa no seu vídeo e tirar o print, né, para não ter que perder muito tempo. E tira print também dessa segunda parte aqui, para você visualizar aqueles pontos que são os mais cobrados em prova, aqui fazendo uma análise tanto da banca FUB como bancas de forma geral, tá? Eu falo isso para vocês, por quê? Porque a banca FUB ela não tem muitas questões sobre todos esses assuntos. Para falar a verdade, são poucas as questões de direito constitucional da banca FUB, portanto é um pouco difícil a gente fazer uma análise bem completa sobre ela.
Mas, fazendo análise pelo que já foi indicado pela BancaFUB, o que é que a gente pode extrair? A gente pode extrair que ela gosta de fazer um raciocínio bem literal em alguns pontos. Em alguns outros pontos, ela costuma cobrar um pouco de raciocínio doutrinário. Aquilo que a gente indica nas nossas aulas de direito constitucional aqui na Implacável Concursos, tá bom? Então, é isso que costuma ser cobrado pela BancaFUB. Professor, a BancaFUB costuma cobrar muita jurisprudência? Não. Raríssimas são as questões que cobram jurisprudência da BancaFUB em direito constitucional, tá? Ela é uma banca tranquila. Pelo que eu visualizei, não existem questões que são consideradas como anuladas, e isso é bom, porque a gente percebe que a BancaFUB ela costuma seguir aquele dito que está indicado no edital. Então isso é muito importante para nós, e que ela costuma ter coerência na hora de cobrar suas questões. Geralmente bancas que têm comumente questões anuladas é porque são bancas pouco coerentes com aquilo que vem tratando em edital, pouco coerentes com o que vem sendo cobrado sempre por elas. Portanto, esses raciocínios sobre a BancaFUB é bem interessante. E, para a gente finalizar, eu trago para você agora a melhor dica de todas para o seu estudo para a Guarda Municipal de Itapema. Você vai fazer uma análise sobre todas essas matérias de direito constitucional, mas a minha dica é: adquira o curso online da Implacável Concursos para a Guarda Municipal de Itapema e, se possível, faça a turma presencial do concurso para a Guarda Municipal de Itapema, aqui na Implacável Concursos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, primeiramente, Implacável Concursos é um curso especializado em guardas municipais. Segundo ponto, professor Elias, há mais de um ano, já trata sobre a Guarda Municipal de Itapema. Foi ele que profetizou esse concurso público aí. Inclusive, foi ele que pressionou para esse concurso público aconteça. Então, pessoal, a gente percebe que a Implacável Concursos é o curso mais completo para a Guarda Municipal de Itapema. Não tem nem o que pensar. Há muito tempo a gente trabalha focado na Guarda Municipal de Itapema. Há muito tempo a gente já tem ali a busca incessante sobre informações sobre esse concurso. Já teve conversa com o secretário de Segurança do município de Itapema, já teve conversa com vereadores do município de Itapema. Enfim, simplesmente a gente vai falar aqui do concurso público, do curso para concurso público mais dedicado existente para a Guarda Municipal de Itapema, tá bom? Então tudo isso não é um acaso, tudo isso é preparação que nós, professores, juntamente com a Implacável Concursos, né, a nossa equipe da Implacável Concursos, tem praticado, tem exercido aí perante essa preparação. E por isso eu digo para você, adquira o curso online, faça parte da turma presencial. Todas as informações necessárias você encontra aqui na descrição desse vídeo, basta clicar em ver mais. Se você gostou desse raio-x sobre o conteúdo de Direito Constitucional para Implacável Concurso, deixe seu like, deixe aí seu comentário depois do que é que você acha do conteúdo. Caso você tenha alguma dúvida, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, manda uma mensagem lá no meu direct, que eu terei o maior prazer de responder sobre suas dúvidas, tá bom? Meu direct lá no Instagram, @profsamuelmarques. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que o conteúdo ele está dentro daquilo que é esperado. Esse conteúdo, inclusive, já foi gravado por mim, já está lá disponível para vocês no curso online da Implacável Concursos. A administração pública é um tema que tanto é cobrado em direito constitucional como em direito administrativo. O professor de direito administrativo nosso já gravou sobre esse tema e eu vou gravar também sobre isso, só para a gente fortalecer os pontos ali que são os mais cobrados sobre a administração pública, tá? Então essas são as considerações que eu tenho para fazer para vocês sobre o nosso raio-x de direito constitucional do conteúdo previsto no edital da Guarda Municipal de Itapema. Eu quero dizer a todos que é um grande prazer estar aqui com vocês, é um grande prazer poder lhe ajudar nessa trajetória que é a realização do seu sonho de ser guarda municipal. Você logo será guarda municipal de Itapema e juntamente conosco da Implacável Concursos. Vamos juntos, pois juntos nós somos implacáveis. Um forte abraço e até mais. Valeu!